Fábio, na sua opinião, qual é o ponto forte da Tributo Fácil? A expertise dos nossos profissionais, que passa pela estratégia que eu e Alexandre também estabelecemos. Que é a visão que eu daria hoje, uma dica para todo e qualquer empresário, né? Porque antigamente o empresário, ele precisava só entender de comprar e vender. Mas hoje um empresário que ele não consegue entender qual é o custo tributário, por exemplo, do produto que ele compra, que ele vende, certamente ou ele está realizando em prejuízo aquela venda, ou ele está achando que ele está tendo uma margem de resultado quando ele não está. O que é sucesso, Fábio? O cara hoje tá demais, né? Ele não é uma causa, ele é uma consequência. É uma palavra abstrata, ela é ampla. A gente acorda cedo e dorme tarde todos os dias fazendo esse projeto acontecer e de maneira incansável. Nós temos todos os desafios que todos vocês têm nas empresas de vocês, nós também temos nas nossas. Na empresa, muitas vezes, o volume de dinheiro que vem na nossa mão é bem grande. E algumas pessoas não têm o equilíbrio de saber que aquele dinheiro é da empresa. Eu tô 100% contigo. Chega um momento em que o empresário ele não consegue distinguir o que é dele e o que é da empresa. Confusão patrimonial. Isso é um momento muito delicado, é um momento muito perigoso. Você quer sobreviver daquilo que sobra da empresa ou você quer que a empresa sobreviva daquilo que sobra de você? Olá, seja bem-vindo ao Você Também Podcast. Muito prazer, eu sou o Décio Ribeiro, proprietário da Pizzaria dos Brinquedos. Como nós prometemos aqui, estaremos trazendo empresários que deram certo, para a história deles contribuir com a sua vida e com o seu sucesso. E hoje convidamos aqui um empresário de sucesso que eu tenho certeza que tem uma história bem bacana que vai contribuir com a sua vida. Mas antes, representando a Associação Empresarial de Campo Grande, gostaria de estar apresentando o Bruno, meu amigo. Fique à vontade, Bruno, para estar se apresentando aí. Muito obrigado, Décio, pelo convite, mais uma vez como co-host aqui, representando a Associação Empresarial de Campo Grande como diretor. E hoje uma honra receber Fábio Rangel aqui, está junto com a gente. E, Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Décio, boa tarde a Bruno. Décio, obrigado pelo convite aí. Vou começar falando quem é o Fábio, eu acho que é o mais importante, né? O Fábio, ele é cria de Campo Grande, nascido e criado aqui. Sou esposo da Tatiana, 19 anos, pai da Pietra, pai da Pérola, pai do Lucas. Advogado formado há 23 anos, consultor, palestrante, auditor tributário e também eu acho que é o mais importante, eu acho que é uma das minhas atribuições que eu mais prezo, porque é a que mais me ensinou na vida, que é ser empresário. Assim como todos vocês, eu também sou empresário. Iniciei a vida somente como advogado, mas a vida ela me levou também a ser empresário. Esse é o Fábio Rangel aqui que vai bater um papo com vocês hoje. Legal, Fábio. Primeiramente, agradecer pelo convite, você ter aceitado, e gostaria de saber como o empreendedorismo ele surgiu na sua vida. Teve alguém da família que te influenciou? Conta pra gente a sua primeira iniciativa ali de empreender, como foi? Conta pra gente. Bem legal a pergunta e é muito curioso, né? Assim, ser empreendedor, eu acho que a gente não se torna, eu acho que a gente realiza algo que é intrínseco. Né? Eu, na verdade, eu vim de uma cadeira de direito, né? Minha família ela vem de uma cadeira de direito. Meu pai, meu avô, meu tio, meu primo, são pessoas, todas elas ligadas ao direito. Então, na verdade, eu começo ao caminho de advogado. Né? E como eu brinquei com vocês, né? Eu comecei advogado e me tornei empresário. Na verdade, o empreendedor, ele já era meu. Isso já nasceu comigo. Eu só ainda acho que não tinha chegado o momento nesse sentido. Porque quando a gente atua, por exemplo, sozinho, profissional de advocacia, você ainda tem alguns limites. Mas aí a gente vai crescendo, a gente vai buscando novos parceiros, novos horizontes, aí uma estrutura ela vai crescendo, você vai trazendo pessoas que agregam, que confiam no teu trabalho como líder, como gestor, você tem clientes que confiam no teu trabalho, e você sai de uma posição que não é simples, óbvio, né, enquanto advogado, mas você acaba sendo um empresário, você acaba tendo que empreender, né? Eu costumo dizer que a gente hoje, a gente não tem mais um escritório de advocacia, a gente tem uma empresa do setor jurídico. E os desafios, eles são diários, né, dentro desse contexto.
E como surgiu hoje a Tributo Fácil, né? Você comentou que ela veio antes na Ramalho Rangel. Conta um pouco dessa trajetória entre a Ramalho Rangel até chegar a Tributo Fácil. Então, é um outro ponto bem interessante. A Tributo Fácil, na verdade, ela nasce enquanto uma ferramenta de apoio para a atuação da Ramalho Rangel, do nosso escritório de advocacia. Porque a gente sempre foi muito atuante no segmento empresarial, relacionado principalmente às questões de direito tributário. Então, como a gente sempre atendeu muitas empresas, e num período que você tinha ali, entre 2010 a 2012, com aquela mudança do relacionamento pessoal para um relacionamento eletrônico, muitas empresas tiveram dificuldades em se adaptar a essa realidade e passaram a ter muitas autuações em direito tributário, e a gente precisava fazer ali as defesas, né? O que a gente chama de impugnação. Mas qual era a lógica daquilo? A gente muitas das vezes tinha um advogado do escritório, ele chegava, por exemplo, numa repartição fazendária, levava um pendrive, recebia ali arquivos eletrônicos que a gente não fazia nem noção de como lia aqueles arquivos. Muitas das vezes os arquivos eram tão pesados que você não conseguia nem abrir na própria máquina do escritório. E a gente tinha ali uma série de arquivos eletrônicos que a gente precisava fazer, por exemplo, uma defesa jurídica em 30 dias. E você não sabia por onde começar. Então a gente foi buscar apoio, foi buscar soluções que a gente pudesse criar uma ferramenta que pudesse fazer a leitura desses arquivos para que a gente pudesse descompactar aqueles arquivos eletrônicos e a gente pudesse fazer a leitura jurídica daquelas informações. E óbvio que essa ferramenta, ela foi se aperfeiçoando, né? O que era a ferramenta no início, a gente percebeu ali que podia melhorar para facilitar o nosso trabalho, e a gente foi percebendo ao passar dos anos que os problemas dos clientes, muito embora de segmentos variados, eles passavam sempre pela mesma origem, ou seja, eram erros de parâmetros tributários na base de cadastro de produtos, por exemplo. Tá? Então a gente começou a olhar para aquilo e falar, caramba, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa alertar o cliente, porque na verdade a gente estava tratando só a consequência, a gente não estava olhando para a causa. E você resolvia uma autuação que ela passava por um período X e em menos de 5 anos o cliente voltava com o mesmo problema. Então a partir dali o que era só uma ferramenta surge também como uma ferramenta de apoio aos nossos clientes. E a gente vai evoluindo, vai aperfeiçoando e entender o seguinte, cara... Eu falei isso com o Alexandre, né, com o meu sócio, Alexandre Ramalho, e a gente falou, por que a gente não torna isso uma ferramenta, um negócio? Está sendo tão procurado pelos nossos amigos e parceiros contadores, pelos nossos clientes, pelos sistemas dos nossos clientes, porque é muito difícil você encontrar uma solução que ela alie, principalmente naquele momento, que era muito no início, você aliar tecnologia e conhecimento tributário. Ou você tinha, por exemplo, um advogado que ele tinha um conhecimento tributário, mas ele não entendia absolutamente nada de tecnologia, do que era um XML, ou você tinha o inverso. Né? Você tinha, por exemplo, sistemas com alta tecnologia, mas que não conseguiam fazer o entendimento e a leitura de um parâmetro tributário. E isso gerava esse problema, a gente entra exatamente nessa ponte. Uhum. E aí a gente enxerga isso como uma possibilidade, como um negócio, e aí, voltando àquela tua pergunta, Décio, e aí a gente se torna empresário. E cria aí a Tributo Fácil como uma empresa de consultoria em gestão fiscal. E uma dúvida que eu tenho, assim, porque por conta lá do escritório, a gente acaba lidando com advogados, pessoas da área jurídica, né? E a gente percebe que existe uma diferença muito grande entre o cara que ele é jurídico e o cara da informática, o cara do TI. Como é que foi esse desafio, sair dessa área de consultoria e criar a ferramenta em si? Como é que foi isso? Vocês tinham algum tipo de expertise? Como é que vocês buscaram essa expertise? Como é que foi essa transição? Isso foi eu acho que a tua pergunta ela é uma pergunta que ela inclusive faz muito sentido na minha vida enquanto profissional, né? Porque eu e o Alexandre, a gente chegou ao seguinte, cara, a gente precisa se dividir, né? Porque a gente atua muito no segmento tributário, é muita matéria relacionada com documentos fiscais eletrônicos, etc e tal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou me manter aqui centrado no escritório e você, Fábio, vai para dentro, vai estudar isso, vai buscar solução e vai buscar romper essa barreira do desafio. E aí foi até uma atribuição, eu sempre fui um cara muito conectado
a tecnologia, mas por gostar efetivamente, e aí eu fui fazer especializações em tecnologia tributária, fui fazer formação em SPED, fui buscar ferramentas, fui buscar agregar um time, por exemplo, de desenvolvedor à nossa estrutura, porque até então a gente não tinha isso, não havia essa necessidade, e a gente foi buscar um time de dev realmente para buscar, para transformar fazer a leitura de um regramento jurídico numa ferramenta, numa plataforma. Então foi um desafio muito grande, mas que deu certo. Eu acho que hoje a Tributo Fácil, ela completou esse ano 8 anos de existência, né? 8 anos aí em parceria com vários escritórios de contabilidade, com muitas empresas de tecnologia, né? de software de ERP, e foi uma ferramenta que deu certo. Hoje a gente se tornou uma grande plataforma tributária. Bacana. Fábio, não tenho dúvida que nossos ouvintes, muitas pessoas têm vários projetos, mas assim, tem medo de colocar em prática, fica procrastinando. Como foi na sua vida? Como você lidou ali com medo, com a insegurança de tomar a iniciativa de iniciar a Tributo Fácil? Bacana, Décio. O que acontece? Aí é uma lição de vida de cada um, né? Eu sempre tive medo de não fazer. Meu medo ele sempre foi ao contrário comigo. Meu medo era de ficar para trás. Meu medo era de não evoluir, era de ver, por exemplo, a minha advocacia, ela subsistir em razão de uma evolução que a gente precisava alcançar e que a gente não buscou aquele conhecimento, né? Então hoje eu costumo dizer que você não consegue ser advogado somente. Você tem que entender, ou você tem que ter um time que entenda de tecnologia para que você possa exercer até a própria advocacia. Então, para mim, isso foi muito assim, eu levei isso com muita naturalidade, né? Foi um desafio. E aí vem a questão acho que o tino, né? O instinto do empreendedor, né? Bom, a gente tem que seguir, vamos para cima, vamos fazer acontecer. E aí a gente foi buscar esse conhecimento e eu acho que deu certo, estamos aí. Compartilha conosco, então, assim, e com todos os nossos ouvintes, a estratégia que você ali colocou para adquirir seus primeiros clientes, porque esse é o medo de muitas pessoas de colocar seu projeto em prática, de não conseguir captar os primeiros clientes para o negócio começar a andar. A sua estratégia pode compartilhar com todos nós? Sem dúvida, claro. Assim, para a gente foi um segmento muito novo e a gente passou por esse receio, né? Porque, na verdade, como eu falei para vocês, a Ramalho Rangel, a gente caminhava com ela enquanto um escritório de advocacia tradicional, né? Como todos os escritórios de advocacia, na grande maioria são. Tá? E quando nasce a Tributo Fácil, a gente foi para aquela de, agora a gente é empresário, né? Agora tem que ter novos clientes, a gente tem que ter uma ação comercial, a gente tem que ter um departamento comercial, a gente precisa ter uma estratégia comercial e eu acho que o principal, a gente entregar um serviço. Então, a nossa estratégia sempre foi atuar muito próximo do cliente. Isso a gente traz da Ramalho Rangel e a gente mantém na Tributo Fácil. E o que a gente vê, né, nesse decorrer, nesse timeline aí de 8 anos de existência da empresa, né, muitas empresas, que eu diria concorrentes da Tributo Fácil, elas finalizaram a jornada, não conseguiram se manter no mercado por algumas razões. Então a nossa estratégia sempre foi buscar, por exemplo, a gente sabia que o ponto-chave era a tecnologia. Né? Mas uma estratégia que a gente utilizou e que a gente utiliza até hoje, que eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu costumo brincar e dizer o seguinte: quando você faz arroz para uma pessoa é uma coisa, fazer um arroz para 500 é diferente. A gente manter a eficiência, a qualidade, um arroz soltinho, eu acho que assim é a vida empresarial. Né? Então, na verdade, o que a gente buscou hoje, o que a gente almeja dentro da Tributo Fácil, o que foi de estratégia para que a gente pudesse se manter no mercado e evoluir? A gente fazia um atendimento em tecnologia, mas um atendimento humanizado. Então, hoje a gente conta com a tecnologia, hoje a gente utiliza, por exemplo, inteligência artificial nos nossos desenvolvimentos, nas nossas plataformas, a gente qualifica o nosso time para isso, mas a gente mantém ali a estratégia de um relacionamento humanizado. Ou seja, se o nosso cliente tiver um problema e precisar falar, ele vai falar. Eu acho que hoje, para um prestador de serviço, esse é o grande diferencial.
né? As pessoas acabam não querendo transformar tudo em ferramenta, né? E eu acho que esse é um diferencial, essa foi uma estratégia que a gente adotou. É desafiador. É desafiador porque você tá próximo o tempo inteiro não é fácil. Você precisa ter uma estrutura, você precisa, enquanto líder, né, você precisa transmitir essa mesma missão, esse mesmo valor à sua liderança, para que a coisa ela cresça, escale, mas mantenha a sua essência. A estratégia em que o Fábio e o Alexandre, há 8 anos atrás, começou. Eu acho que esse é o grande diferencial. Porque sistema tem um monte. Né? E a gente ouve isso muito dos nossos clientes, né? Ele fala assim, Fábio, o Alexandre, a gente quando faz reunião, ele fala, cara, olha só, sistema tem um monte e dá suporte, dá problema como todos os outros, mas o diferencial de vocês é o atendimento. Então eu acho que para um prestador de serviço, o diferencial tem que ser o atendimento. É a empatia com o cliente, né? É entender que a dificuldade do cliente é a sua, que o teu papel é estar ali buscando essa solução. Você falou do Alexandre, né, que também é seu sócio, Isso. faz parte. Vocês têm quanto tempo de sociedade, mais ou menos? Quantos anos? Olha, eu costumo dizer que eu tenho 2 casamentos, com a minha esposa e com o Alexandre. É exatamente sobre isso que eu vou perguntar. Que é um irmão de vida, ele é mais que um sócio, ele é padrinho das minhas filhas, é um cara sensacional, um profissional que me ensinou muito na vida, e a gente tá junto aí nessa estrada. Começamos em 2008, né? A gente estava na escola pública do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu, à época, estudava para promotor, ele estudava para juiz. Ele, como muito inteligente, ele passou e eu não passei, né? Aí fui ser empresário, não brincando. Mas a gente caminhou junto durante muito tempo, né? Enquanto amigos, fizemos uma amizade. Começamos a fazer alguns trabalhos juntos, em parceria. E até que a gente falou, cara, tá na hora. Eu acho que a coisa tá tomando forma. A gente tem uma maneira muito parecida de lidar. E eu costumo dizer que eu acho que o maior desafio da sociedade é ser sócio, né? Porque eu acho que é enquanto um casamento, né? Quando você perde a conexão, aquilo deixa de funcionar, ela não vai ser próspera, né? E eu acho que um dos pilares da nossa prosperidade aí, da Ramalho Rangel e da Tributo Fácil, é essa sintonia que eu tenho com o Alexandre, porque a gente pensa muito igual, a gente tem os mesmos objetivos, óbvios, temos perfis diferentes, ele muito mais conservador, ele muito mais tradicional, eu muito mais ligado à tecnologia, muito mais para frente nesse sentido, mas a gente consegue equilibrar os perfis e tá junto nessa caminhada. Eu acho que é o pilar que fez dar certo a Ramalho, que faz dar certo a Tributo Fácil, é porque dá certo o Alexandre e o Ramalho. E é exatamente essa que é a minha pergunta. Qual o segredo de tantos anos de sociedade, né? A gente vê muito empreendedor fazendo sozinho. Mas quando é um conjunto, qual o segredo? Cara, então, eu acho que eu fui premiado, né? Porque, por exemplo, às vezes nós temos clientes lá, nós participamos, até enquanto advogados, a gente atua, por exemplo, em muitas dissoluções de sociedade, de empresas que são empresas saudáveis, de empresas superavitárias, mas que tem problema entre os sócios. E aí muitos clientes falam, cara, tu nunca brigou com o Alexandre? E ele fala, pô, tu nunca brigou com o Fábio? Eu falei, cara, não, a gente nunca brigou. E nós já estamos juntos aí, já vamos pensar aqui em 2008, nós estamos em 2025, é só para você entender o tempo que a gente tem, e, cara, a gente nunca brigou. Caramba. Não sei te explicar a razão, mas como eu lhe falei, a gente respeita o espaço um do outro, a gente tem uma sintonia e um sincronismo de pensamento, de ideologia, do que a gente considera ser profissional, né? Então a gente, só no olhar hoje a gente já consegue se entender, se falar, se conectar e, cara, dá certo até hoje. Você acredita que esse segredo seja o fato da divisão das responsabilidades de cada um? Isso é muito importante. Isso é muito importante e foi uma das coisas que deu certo. Porque, como eu te falei lá atrás, a gente teve que fazer uma cisão enquanto gestor, enquanto profissional. E falar o seguinte, cara, olha só, não adianta eu e você fazermos bem a mesma coisa, porque existe uma série de outras aqui que precisam ser feitas, né? Então eu costumo brincar e dizer o seguinte, o Alexandre, ele ia fora, fazia todo um trabalho e um monte de papel voando para trás, e a minha responsabilidade era pegar esse papel, ajeitar em cada gaveta e fazer funcionar. Então a gente sempre teve essa divisão, a gente sempre soube o seguinte, enquanto você faz A, eu faço B. Então essa descentralização, e é óbvio, de maneira organizada, enquanto gestão, a gente criou uma estratégia, a gente fez essa divisão, isso é extremamente importante,
né? Para que vocês a gente não ficasse olhando ambos para a mesma visão e deixasse de contemplar na nossa estratégia vários outros fatores que foram determinantes para a gente chegar até aqui. Então essa divisão é extremamente importante. Fábio, na sua opinião, qual é o ponto forte da Tributo Fácil? A Tributo Fácil hoje, eu considero ela como o ponto forte, a expertise dos nossos profissionais, que passa pela estratégia que eu e Alexandre também estabelecemos. Que é a visão que eu daria hoje, uma dica para todo e qualquer empresário, né? Porque antigamente o empresário, ele precisava só entender de comprar e vender. Mas hoje um empresário, por exemplo, que ele não consegue entender qual é o custo tributário, por exemplo, do produto que ele compra e que ele vende, certamente ou ele está realizando em prejuízo aquela venda, ou ele está achando que ele está tendo uma margem de resultado quando ele não está. Então é a história do ser multidisciplinar. Então a Tributo Fácil, o que a gente fez? A gente criou um universo multidisciplinar. Então a gente conta lá com profissionais do direito, nós contamos lá com analistas fiscais, nós contamos lá com contadores. Ou seja, é um universo de pessoas que atuam em áreas diferentes para o mesmo objetivo. Então eu acho que a atuação multidisciplinar dá para a gente um ponto muito forte, né? Porque não adianta você só ter a tecnologia se você não consegue fazer a leitura do problema do teu cliente e aplicar uma solução. Eu costumo dizer que, até pegando o gancho, né, nós já estamos lá utilizando a inteligência artificial já tem um tempo, mas eu sempre costumo lá, enquanto líder do meu time, eu sempre falo o seguinte: olha, a inteligência artificial ela nunca vai substituir você. A estratégia é sua, né, o conhecimento é seu, o que ela vai te ajudar a executar aquilo com mais precisão e com mais performance, com mais eficiência. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a atuação multidisciplinar dá pra gente um grande diferencial. Fábio, eu tenho uma empresa, né? A gente estava conversando aqui, eu falei com você, a Pizzaria dos Brinquedos. Hoje nós estamos indo para 50 colaboradores. Conta para todos nós e os ouvintes, qual é a empresa que o tamanho, o porte, médio, grande, que pode estar sendo beneficiada com o serviço da Tributo Fácil? Bacana, Décio. Primeiramente, parabéns aí pelo empreendimento, né? Eu costumo dizer que ser empresário não é tarefa fácil no Brasil, né? E assim, legal ver teu projeto dando certo, a empresa dando certo. E assim, respondendo também a tua pergunta, nós não temos uma régua para especificar, por exemplo, o tamanho da tua empresa, que eu vou chamar de porte, tecnicamente falando, quantidade de funcionários ou faturamento. Na verdade, existe você, enquanto empreendedor, organizar a tua empresa no momento que você entender necessário e prepará-la para um crescimento. O que eu costumo sempre dizer é o seguinte: a dor do crescimento, quanto menor possível, vai ser melhor. Ou seja, o importante é que você, enquanto empresário, eu sempre converso isso com os nossos clientes, falo isso nas palestras que a gente participa, às vezes a gente fala assim: não, isso aí é para empresa grande, isso não é para mim. Não, eu não tenho essa necessidade, eu sou muito pequeno. Na verdade, é nesse momento que você precisa se estruturar, é você ser, na verdade, um empreendedor. Porque o empreendedor, ele não pensa no hoje. O hoje ele está vivendo. O empreendedor, ele pensa a longo prazo. Então é a história existe a diferença entre o empresário e o empreendedor. Eu costumo dizer que o empreendedor, ele vive o hoje, mas ele já sabe aonde ele quer chegar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Então, na verdade, qual é a estrutura que ele monta, qual é a rede de apoio que ele monta, para que o negócio tenha um crescimento longínquo e sustentável. Porque eu acho que isso é o grande desafio, né? A gente, por exemplo, participa de várias situações enquanto profissionais do direito, enquanto consultores, por exemplo, em estratégia de planejamento tributário, que assim, é muito triste a gente ver, por exemplo, histórias de empresas familiares, como a maioria que a gente lida hoje, são empresas familiares, são empresas que nasceram com os avós, com os pais, com os filhos, mas você vê que elas, em um determinado momento, elas não se conscientizaram para a necessidade de mudança.
de implementar uma tecnologia, de implementar um processo, de implementar um fluxo, de ter ali um conhecimento multidisciplinar para entender qual é o custo tributário, se o regime tributário é o mais adequado, se ela está pagando mais ou menos tributo quando ela poderia. Então, isso a longo prazo, muitas empresas têm tido grandes problemas e até de encerramento de atividade. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, eu costumo brincar, né? Eu costumo brincar e trazer uma comparação com a vida, por exemplo. É mais fácil aprender a andar enquanto criança ou enquanto adulto? Enquanto criança. Exatamente. Então, eu acho que o empresário, ele tem que, para ele ter uma visão de empreendedor, ele precisa tomar uma escolha. Quando ele abre uma empresa, assim como ele, por exemplo, tem um casamento, quando ele tem um filho, assim é a empresa. Quando ele abre a empresa, ele precisa tomar uma escolha. Para quanto tempo eu quero esse negócio? Esse negócio, ele é o negócio da minha vida? É o meu empreendimento? Então, é muito mais fácil você se organizar enquanto você tem um determinado tamanho, enquanto você tem uma determinada quantidade de colaboradores, do que deixar para fazer isso mais tarde. E a Tributo Fácil, ela atua em todos os momentos. Ela auxilia desde, por exemplo, um empresário que acabou de abrir um negócio, que precisa de um cadastro de produtos, por exemplo, revisado, que não consegue emitir uma nota fiscal, por exemplo, se tiver algum parâmetro tributário incorreto, até, por exemplo, uma empresa que fatura 78 milhões mês, como temos clientes nesse segmento, que precisa ter uma auditoria tributária especializada nos arquivos do SPED, para verificar, por exemplo, em correções de apuração de ICMS, PIS e COFINS. Então, a gente faz essa atuação, essa abordagem multidisciplinar e muito dual, e a gente não tem essa distinção. E uma dúvida, eu vi você falando muito sobre NCM, né? Eu, pelo menos, era familiarizado quando tive uma época que eu fui importador, né? Tive minha marca de relógio. E aí, nesse período, a gente fez importação, então tinha o NCM, tratamento tributário e tal, tem essas complicações ali do regime, né, normal, que a gente tem que pagar imposto na hora de importar. Minha dúvida é o seguinte, a Tributo Fácil também ajuda a empresa de serviço? Sim. E como é que isso seria, no caso, por exemplo, numa empresa que não tem NCM? Porque no caso da empresa de serviço a gente não tem o tal NCM. Como é que seria? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo bem legal, né, cara? Você faz umas perguntas boas, é bem interessante isso. Eu gosto de ter essa troca, né? Isso é legal. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Tá? Que eu estava hoje indo trabalhar, deixei minha filha no colégio, deixei a Pietra no colégio e parei para tomar um café e fui vendo as notícias, que eu gosto sempre me atualizando. Então, por exemplo, para prestador de serviço, por exemplo, o STJ acabou de definir, por exemplo, que o ISS não compõe a base, por exemplo, de cálculo do PIS e da COFINS. Então, vamos imaginar o que eu estou dizendo, por exemplo, um resultado de uma empresa de serviço. Hoje você presta um serviço, por exemplo, que você emite uma nota fiscal de R$5.000. Beleza? Vamos pensar que você tem lá uma alíquota de 5% desses R$5.000, que daria os R$250, perfeito? Então, se a gente for pensar a nível lógico, estou te dando um exemplo para a gente responder aqui, por exemplo, um prestador de serviço. Sim. Então, se você tem ali R$5.000, você tirou 250, você tem 4.750 de receita. Beleza? Até então, quando você vai pagar o PIS e COFINS, você vai pagar sobre 5.000. E o que o judiciário definiu é o seguinte, peraí, os 250 não é receita desse contribuinte. Então ele tem que pagar PIS e COFINS sobre 4.750 e não sobre os 5.000. Então eu estou te dando um exemplo enquanto a Tributo Fácil atua, por exemplo, um prestador de serviço. E aí é óbvio que quando essas teses elas são fixadas, o contribuinte, por exemplo, um prestador de serviço, ele consegue rever isso dos últimos 5 anos, limitado até os últimos 5 anos, é claro, né? Tem algumas exceções, que é questão de efeito modulativo do STJ, STF, mas eu acho que não é o caso aqui e vai acabar complicando. Mas veja, você tem essa possibilidade. A Tributo Fácil, o que é que ela faz? Ela faz uma auditoria na tua escrituração e consegue exatamente mapear, identificar e oportunizar que você, prestador de serviço, recupere esse valor que você pagou a maior. Então a gente atua, por isso que eu digo para vocês que a gente tem uma abordagem muito ampla, tanto para prestador de serviço, quanto para comércio, quanto para indústria. Fábio, fala para todos nós aqui, para os nossos ouvintes, na sua opinião, o que uma empresa ela precisa para crescer e ter sucesso? Cara, eu acho que essa é a pergunta mais difícil do nosso bate-papo hoje. Olha, mas eu vou te dizer, eu vou tirar agora o CEO da Tributo Fácil e o CEO da Ramalho Rangel.
Eu vou te dizer, enquanto Fábio, enquanto empresário, né, o que eu entendo que toda empresa precisa fazer, e eu trago isso comigo, a gente precisa ter uma estratégia definida, a gente precisa criar processos, fluxos e rotinas de cada processo que você executa dentro da tua empresa, e você precisa mapear esses processos e você precisa garantir a execução desses processos. E do ponto de vista tributário, agora falando da nossa área aqui, eu entendo que o maior sócio que você pode ter no teu negócio, que qualquer um dos nossos ouvintes aqui podem ter nas empresas, é o próprio governo. A diferença é que o governo, ele dá para cada um empresário a possibilidade de ser sócio com mais ou menos participação. Ou seja, eu recebo muitas perguntas dessas, perguntando para mim o seguinte: poxa, Fábio, eu sou pequeno, eu faturo X, qual o regime certo? Qual o regime tributário certo? Eu costumo dizer o seguinte: olha, não existe regime tributário correto e nem errado, existe o mais adequado, existe um bom planejamento. Então hoje eu acho não, isso aí eu afirmo para você, que o grande aliado do empresário, fazendo a brincadeira da história do seu maior sócio, seu governo, é você fazer um estudo, uma estratégia tributária e entender qual é o regime tributário, qual é a estratégia mais adequada para o teu negócio. Porque você vai ter ali uma faixa de tributação onde você recolhe menos ou mais. E aí vem a brincadeira da história, o governo pode ser seu sócio numa maior ou uma menor fatia, e isso dentro de uma legalidade. A escolha foi sua. E já falando isso para os empresários, eu acho que é uma dica que eu vou dar aqui, é a questão da reforma tributária. Isso é um ponto extremamente preocupante, porque o que a gente tinha de ideia, não querendo fazer nenhum tipo de apologia aqui à política, etc., o objetivo não é esse, é só até um bate-papo técnico, porque a ideia que a gente tinha de falar, a reforma tributária ela vem para ficar mais barato. Não, isso não vai acontecer. E em muitos setores, por exemplo, até de prestação de serviço, ela vai se tornar mais cara a carga tributária. Fora que, por exemplo, agora você tem uma pizzaria, né, 3, né, até brinquei isso, teu problema é triplicado. Por exemplo, a partir de janeiro vão ter validações de novos campos na tua pizzaria, que se você não tiver com isso parametrizado, você vai tentar emitir uma nota e você não vai conseguir. Apesar de não estar sendo obrigatório hoje, vai começar a partir agora de setembro, vai ser facultativo, o que a norma técnica diz de período de homologação, mas a partir de janeiro de 26, em que começa o período teste da reforma tributária, esses campos vão ser exigidos. Então é quando eu digo para você, é a história de você ter uma definição, uma estratégia, você vai precisar ter uma rede de apoio. E óbvio que a reforma tributária ela vai trazer uma releitura. Eu acho que é um momento muito significativo para todos os empresários. E eu digo empresários de maneira geral, Décio. Você que tem a tua pizzaria, você que tem lá o teu negócio de importação, assim como um profissional de contabilidade, assim como uma empresa de software, porque isso vai impactar a todas as empresas como um todo. Assim como o nosso escritório de advocacia, a própria Tributo Fácil, é fazer uma releitura de todos os processos que a gente tem hoje, de todas do regime tributário, principalmente, quem são nossos fornecedores, nós vendemos para quem, se é para outra pessoa jurídica, se é para um consumidor final. Essa releitura é importante ser feita para que o negócio de vocês continue, sobreviva a essa reforma tributária e ele continue numa ascendência de crescimento, né? Ser um negócio promissor, porque vai ser uma boa oportunidade. Fábio, eu não sou cliente da Tributo Fácil ainda, mas... Então, sinal de que o bate-papo tá funcionando. Tá bom. Já gostei. Vai ser interessante. Eu acho que eu estou desenvolvendo uma boa habilidade. Depois desse bate-papo aqui, eu gostaria de conhecer um pouco mais da Tributo Fácil, dos benefícios que pode trazer para minha empresa. E eu tenho certeza que muitos ouvintes também acredito que estão interessados até aqui em conhecer um pouco mais. E eu gostaria de lançar um desafio para você. Vamos lá, você hoje você falou assim, O desafio é vender para todos nós e para os nossos ouvintes, fazer um pitch aqui, vendendo o serviço, a prestação de serviço da Tributo Fácil. De preferência, você pode fazer olhando para a câmera. Bacana. Eu vou fazer, eu costumo dizer o seguinte, tá vendo? Isso aí essa brincadeira aí é ao vivo, né? Então, quem sabe faz ao vivo. O que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, ó. Até no bate-papo que a gente estava tendo antes, né? Você falou assim, pô, Fábio, mas para mim tá tudo bem.
Então, na verdade, a tributo fácil, eu costumo dizer o seguinte, ela atua na dor. Então, para vender a tributo fácil, é até muito simples hoje. Porque eu vou dizer para você o seguinte, você empresário, por exemplo, você que está no comércio, quantas vezes você já teve algum problema, por exemplo, de um caminhão, de um recebimento de mercadoria na sua loja, uma nota travou por conta de um parâmetro tributário? Quantas vezes você se queixou, por exemplo, com a sua contabilidade, pedindo um suporte, dizendo o seguinte, olha, minha apuração de imposto, ela está alta demais, eu estou pagando muito ICMS, eu estou pagando muito PIS e COFINS. Quantas foram as vezes que você teve qualquer tipo de travamento no teu PDV no momento que o teu cliente estava lá na tua casa, no teu caixa, pagando aquele produto e aquela nota não saiu? A Tributo Fácil atua nesse sentido. A Tributo Fácil é o teu colaborador digital, é o teu parceiro para que você consiga ter uma estratégia de sucesso, para que você consiga saber precificar o teu produto considerando o custo tributário e que você tenha uma conformidade fiscal, ou seja, a ideia não é pagar mais e não é menos, a ideia é pagar o correto. Eu acho que eu fui um bom vendedor, né? Já deu para garantir pelo menos uma reunião de apresentação. Com certeza. Conta para todos nós aqui, na sua opinião, o que é sucesso, Fábio? Sucesso. Boa pergunta. Cara, tu hoje tá demais, né? Ele tá fazendo as perguntas aí, daqui a pouco eu vou chorar, cara. Cara, então, sucesso pra mim, ele não é uma causa. Ele é uma consequência. Né? Sucesso pra mim, ele é um sentido, é uma palavra abstrata, ela é ampla. Por exemplo, eu e o Alexandre, vou falar novamente dele, porque é meu parceiro de vida, a gente acorda cedo e dorme tarde todos os dias fazendo esse projeto acontecer e de maneira incansável. Nós temos todos os desafios que todos vocês têm nas empresas de vocês, nós também temos nas nossas. Mas eu acho que o sucesso, ele é a consequência de você fazer aquilo que você ama, aquilo que você tem a tua dedicação, aquilo que você tem paixão por fazer, que eu acho que acontece. Eu acho que o primeiro momento que eu sempre destaco no sucesso é o seguinte, eu sempre brinco com isso, né? Às vezes muito com a minha esposa, ela fala assim, cara, eu não consigo entender por que você trabalha tanto nesse sentido. Eu falei assim, porque eu nunca trabalhei por dinheiro. E eu não falo isso de hipocrisia. Dinheiro a gente precisa, é natural. Todos nós, enquanto empresários, temos responsabilidade, somos pais, somos mães, temos filhos, temos empresa, temos responsabilidade. Mas veja, o dinheiro, ele precisa ser a consequência, ele não pode ser a causa. Porque aí ele não vai estar atrelado ao sucesso. Porque eu acho que o que eu mais vejo hoje, numa era digital, numa era em que as pessoas não têm mais, elas não conseguem mais passar pelo processo. As pessoas, elas querem plantar e colher, se possível, no mesmo dia. Então, existe um processo. Você planta, você semeia, você cultiva e você colhe. Eu acho que o sucesso é justamente o resultado de todo esse processo. É você não fazer nada por dinheiro, é você fazer aquilo que você gosta, se dedicar, confiar no processo, ter um planejamento e fazer acontecer. E o que mais te emocionou nesse período empreendedor? Cara, eu vou brincar que parece o Roberto Carlos, mas são tantas emoções que eu acho que eu não... Né, eu costumo olhar para isso, né, e às vezes eu olho, faço um retrato, uma autorreflexão de vida, né, e eu vejo assim, quando puxo o Alexandre, cara, lembra quando era só eu e você? Cara, só tinha a minha cadeira e a tua, e aí o desafio era né, você falava assim, caramba, a gente precisa alcançar ali, né, e a gente alcançou ali até em menos tempo que a gente esperava e falava assim, cara, e aí? Bom, e aí que a gente agora precisa alcançar ali. Então, eu acho que o desafio, para mim, eu acho que a maior emoção que eu tenho são todos os dias, né? Porque eu aprendi com meu avô. Meu avô falava para mim o seguinte, olha, cara, foi um grande homem na minha vida, ele falava para mim o seguinte, meu filho, acorde todos os dias e vá trabalhar como se fosse o primeiro. No dia que você perder esse entusiasmo, teu negócio acabou. As pessoas não vão te olhar como profissional, as pessoas não vão dar a credibilidade que você precisa passar. E olha que eu nem era empresário, eu era um estudante de direito na faculdade e eu aprendi isso. Então, por isso que eu te digo que a emoção, para mim, ela é diária. Né? E como eu faço o que eu gosto, eu lido com vários problemas,
com vários desafios de diferentes matérias, diferentes natureza, todos os dias. E a história do eu gosto disso, eu não gosto de estar na zona de conforto. Fábio, eu, assim, me identifico com as suas palavras, porque eu também faço o que gosto. E eu percebo, e a minha esposa me sinaliza bastante, que eu deixo a desejar em relação ao equilíbrio. E essa é a pergunta para você, para me aprender um pouquinho aqui com você, em Rapaz, relação ao equilíbrio, né? Como eu faço o que gosto, muitas vezes eu chego bem cedo do trabalho, que para mim é muito leve, e eu saio bem tarde, que eu tenho prazer no que faço. é isso. E como você lida com equilíbrio, e vou complementar. Até mesmo que eu tenho certeza que vai ter um ensinamento para os nossos ouvintes, já que estamos falando sobre equilíbrio, né, em relação à empresa e família, conta para nós também em relação a finanças, né, que esse é um ponto que eu acredito que alguns empresários deixam a desejar, porque na empresa, muitas vezes, o volume de dinheiro que vem na nossa mão é bem grande. Só que algumas pessoas não têm o equilíbrio de saber que aquele dinheiro é da empresa. Então, é contigo aí. Vamos lá, cara. Então, tem que cortar para minha esposa não ouvir essa parte, entendeu? Mas assim, eu costumo brincar que o equilíbrio, vou ser honesto, ele é extremamente difícil. É extremamente difícil porque você lida ali, como eu lhe falei, você não lida com a história do faço porque vou receber X. A gente faz pelo desafio, pelo amor que a gente tem naquilo que a gente faz. Então o equilíbrio é muito complicado, mas eu vou te dizer que eu achei uma coisa muito bacana, né, que a minha esposa me ensinou isso, que é a minha companheira de vida também, de 20 anos, e ela falou assim, ó, quando as crianças perguntarem assim, pô pai, por que você trabalha muito? E eu falo assim, ó, agora eu aprendi, né? Eu falo assim, ó, papai, ele ajuda a vida de muitas pessoas. Papai ajuda muitas empresas a crescerem, muitas empresas estarem em pé, estarem abertas. E aí, pai, que legal. E aí, veja, é óbvio que a gente faz renúncia na vida, né? Então a gente faz escolhas, né? Eu costumo dizer que eu sou o eterno estudante, né? Então, assim, todos os dias eu tenho meu tempo de leitura, meu tempo de aprendizado. Não é fácil você conciliar isso. A gente faz algumas renúncias e eu costumo brincar e dizer assim, qual é o meu equilíbrio hoje na minha família? Eu falo para minha esposa, olha, os meus 100% disponíveis são todos de vocês. Então eu acho que não é um equilíbrio assim, bem equilibrado, digamos assim, mas é efetivamente você conseguir deixar teus pratos em pé, né? Não é fácil, Décio, não é fácil. E quanto à questão das finanças, eu tô 100% contigo. E um dos maiores problemas que a gente vê, inclusive nos segmentos de empresas familiares, chega um momento em que o empresário ele não consegue distinguir o que é dele e o que é da empresa. E isso é um ponto muito difícil da empresa, porque você acaba praticando algo que no direito a gente chama de confusão patrimonial. Isso é um momento muito delicado, é um momento muito perigoso. Então eu acho que a dica que eu dou, né, para todos os empresários, que a gente consiga entender o seguinte, que aí foi um outro ensinamento que eu tive, né, de um grande amigo, isso foi de um grande amigo que ele falava para mim o seguinte, olha, você quer sobreviver daquilo que sobra da empresa ou você quer que a empresa sobreviva daquilo que sobra de você? E essa é a dica que eu deixo para todos os empresários. A empresa, ela precisa, para ser saudável, para ela ser longínqua, para que ela seja sustentável, ela precisa ter vida própria na acepção da palavra. Ela precisa ter seu caixa, ela precisa ter a sua remuneração. E você, enquanto empresário, você precisa se colocar como mais um funcionário. É óbvio, guardadas as devidas proporções, mas entender que a empresa precisa existir além de você. Legal, Fábio. Uma dúvida. O que você acha, no conhecimento que você tem, no período que você, né, as empresas que você, o escritório e a tua empresa, e você pessoalmente, seu sócio, atenderam, o que você acha que não faz as empresas durarem muito tempo? Olha, pergunta excelente, cara. Isso eu vou te dizer que é multifatorial.
Você tem ali a falta de gestão profissionalizada. São empresas familiares que elas cresceram muito num outro momento e que eu costumo dizer, olha, o que te trouxe até aqui não vai ser o mesmo que vai te levar daqui a 20 anos. Então, a falta de adequação à realidade econômica do país, a falta de projeção de sucessão empresarial, porque isso também é uma outra grande dificuldade, porque é natural, você nasce com um negócio contigo, a tendência é que, pô, você tá ali com teu filho, né, você passa ali aquele negócio pro teu filho muitas das vezes, que, veja, mas sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de orientação, e muitas das vezes nem pergunta se é aquilo que ele quer, se ele vai exercer com o mesmo afinco que você tem. Então, é multifatorial, você tem ali uma questão de reestruturação societária, de reestruturação patrimonial, de planejamento tributário, de sucessão empresarial, ou seja, criar uma boa estratégia, porque eu costumo dizer o seguinte, cara, o empresário, ele é otimista de natureza, e o empresário brasileiro tem que ser mais ainda, né? O cara que acorda todo dia falando assim, putz, vai dar certo, né? Mas não basta só o otimismo, não basta só contar com a sorte e ter a disposição. Os empresários precisam se qualificar, eles precisam entender que hoje o inimigo é outro. Brincando conforme eu costumo dizer, mas o inimigo é outro. Hoje o empresário ele precisa entender o seguinte, olha, qual é a estrutura do meu negócio? Hoje todo mundo abre uma empresa para ter sucesso, mas se eu tiver um insucesso, se eu tiver uma intercorrência, se eu tiver alguma contingência fiscal, trabalhista, algum problema com o fornecedor, qual é o impacto disso dentro do meu patrimônio? O que isso impacta na condução da minha empresa? No patrimônio da minha família que eu constituí durante anos. Então, por isso que eu digo para você que ele acaba sendo multifatorial. Bacana. Fábio, gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Estamos chegando no final. E você, deixando sua palavra final para os nossos ouvintes, gostaria que você falasse direto para eles, dando um conselho para empreendedores que estão iniciando o seu negócio e também aqueles que muitas vezes têm um projeto, só que fica procrastinando, não coloca em prática. Sua palavra final, incentivando aí esse ouvinte a tirar esse projeto da gaveta. Bacana. Bom, você que é empreendedor, uma dica que eu te dou é o seguinte, acredite no teu projeto. Mas veja, não basta acreditar, não basta ter sorte, que eu acho que o empresário precisa ter um pouco de sorte, mas você precisa ter também processo. Você precisa mapear o teu projeto, você precisa criar métricas para o teu projeto, você precisa entender qual é o custo efetivo do teu negócio, quem vão ser os seus fornecedores, quem vão ser os seus clientes, qual é o teu custo operacional, ou seja, faça um planejamento. E aí é bem melhor, como eu falei no início do nosso bate-papo, faça isso enquanto você ainda está no projeto. Não gere um projeto, não comece um projeto sem olhar para isso. Porque isso, na verdade, é o principal fator de que muitas empresas, elas nascem e morrem no período de 2 anos. É a falta de planejamento, é a falta de processo, é a falta de um projeto, de um plano de negócios efetivo. Show. Bruno, sua palavra final. Se tiver alguma pergunta aí para fazer para o Fábio também, ou ir direto à palavra final, fica à vontade. Não, na verdade eu vou direto para a dica final, e aí se o Fábio entender que cabe uma complementação, acho que é bacana fazer também. Uma das lições que eu aprendi aqui nesse podcast ouvindo o Fábio, a história do Fábio, é a capacitação, né? Você que é empreendedor, e ele falou de um exemplo muito do negócio dele, não basta só comprar e vender, às vezes é necessário analisar também ali o que está no meio disso aí, o resultado disso, como por exemplo os impostos que você vai pagar. E aí o imposto, ele não, como ele fala mesmo, disse, né? Às vezes não é só pagar o imposto, é o que vem antes do imposto. Como é que você está comprando? Essa nota que você está comprando, ela está classificada corretamente, o produto, porque às vezes isso gera problema para você. Essa nota que você está vendendo na hora de sair, ela está sendo muito bem classificada. Então, se você é empreendedor,
que está começando seu negócio e principalmente lidando, não entendendo muito bem com isso, é importante se capacitar para evitar esse tipo de problema. Porque num período curto você não vai ter problema, mas ao longo prazo isso pode trazer um prejuízo muito grande. Não é isso, Fábio? Exatamente isso. Eu costumo dizer o seguinte, olha, resultado não é o que dá, é o que sobra. Verdade. Então, girar dinheiro não significa dizer resultado. Resultado é o que sobra depois dele. Né? E para isso a gente tem que cumprir esse passo a passo aí que você falou. Bacana. É isso. É isso aí, estamos chegando no final. Minha palavra final aqui para finalizarmos, eu gostaria de agradecer, Bruno, mais uma vez. Gostaria de agradecer o Fábio por ter aceitado o convite. E finalizando, explicando o nome que foi escolhido do canal, Você Também Pode, porque eu, Décio, assim, um pedacinho da minha história é que eu estudei bem pouco mesmo, estudei até a 5ª série e com muita vontade de ter resultado, de dar um conforto melhor para minha família, com muita garra, hoje eu tenho a data da 4ª pizzaria que vai ser inaugurada em Cosmo. E o nome do canal é Se Eu Posso, Você que tá aí também pode. Fábio, Bacana. obrigado. Parabéns aí pela 4ª pizzaria. Obrigado. Obrigado, Bruno, viu? um abraço. Prazer. Obrigado aí pelo Valeu. convite, pessoal. Obrigado, viu? Valeu.